Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar os conceitos relacionados a VLAN e construindo uma topologia aonde podemos perceber alguns detalhes, algumas nuances de configurações da VLAN. Inicialmente, nós temos a topologia apresentada na figura, aonde nós temos 6 máquinas, todas elas dentro do mesmo domínio de broadcast. Ou seja, todas as máquinas, elas podem se comunicar diretamente sem haver a necessidade de passar por um roteador. Todos os pacotes de broadcast vão ser entregues para todas as máquinas. Então, aqui nós temos um único domínio de broadcast. Então, eu posso fazer com que cada máquina possa se comunicar com qualquer outra máquina. Então, aqui na máquina PC1, todas as máquinas já estão com o endereço configurado, com o endereço apresentados aqui na parte inferior, junto ao nome das máquinas. Então, estão todos os nomes aqui, nomes e endereços. Eu posso simplesmente fazer um ping entre a máquina 192.168.0.1 para a máquina, por exemplo, 65. E, como podemos perceber, o ping funcionou. Então, temos, como falado anteriormente, todas as máquinas funcionando no mesmo domínio de broadcast. Ou seja, elas podem se comunicar sem haver necessidade de um roteador e todos os pacotes de broadcast são enviados para todas as máquinas. Isso, quando começa a aumentar de tamanho, não é uma coisa que seja agradável, ou pelo menos seja desejável, porque você começa a aumentar muito o tráfego de broadcast na rede e isso impacta no desempenho da rede. Para poder fazer a segmentação do domínio de broadcast, o recurso que iremos utilizar inicialmente é o emprego de VLAN. Então, no nosso caso, eu fiz o quê? Eu separei a topologia em 3 VLANs. Na realidade, eu quero só, por enquanto, representando, não fiz nenhum tipo de configuração. A VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30. Aonde cada uma dessas VLANs, elas estão dentro de uma determinada subrede. Então, a VLAN 10 na subrede 92.68.0/28, a VLAN 20 na subrede 92.68.0.32/28 e a VLAN 30 na subrede 192.168.0.64/28. Agora, para que essas máquinas elas possam realmente estar separadas, é necessário que no switch nós façamos as configurações relacionadas a VLAN. Então, para fazer a configuração, vou entrar no switch, entrar no enable e vou verificar inicialmente ver se tem alguma configuração de VLAN. Nessa nossa configuração, nós podemos perceber que já existem algumas configurações. Temos, inicialmente, a VLAN 1 configurada, que é a chamada VLAN default, a VLAN já vem por padrão configurado, onde tem todas as portas configuradas, e outras VLANs que são utilizadas para outros tipos de protocolos, que nós não vamos mexer nisso aqui agora. Então, para fazer a configuração da VLAN, entro no modo de configuração, VLAN, coloco o ID da VLAN, no nosso caso, a primeira VLAN que a gente vai configurar é a VLAN 10, e eu posso definir o nome dessa VLAN só para facilitar a visualização. Então, por exemplo, vou botar aqui VLAN 10, né, sem espaços, 192.168.0.0/28. Agora, vou fazer o quê? Vou configurar a VLAN 20. Da mesma forma, vou dar um nome, VLAN 20, 192.168.0.32/28. E agora a VLAN 30. Também vou dar um nome, VLAN 30, 192.168.0.64/28. Então, as VLANs estão configuradas. Se eu der o comando show VLAN brief, podemos visualizar
que as VLANs elas estão aqui configuradas. Porém, elas não estão associadas a nenhuma porta do switch. Para poder fazer essa associação com as portas do switch, o que é necessário fazer? Obviamente, vamos entrar no modo de configuração. E nesse modo de configuração, eu vou selecionar as interfaces que eu queira fazer com que que pertença a uma determinada VLAN. Então, eu posso selecionar uma porta por vez, mas um recurso que eu tenho é que eu posso selecionar um range de portas. Então, ao invés de eu escolher uma porta específica, eu posso colocar interface range, especificar que eu quero, por exemplo, da porta 0, 1 até a porta 9. Então, no nosso caso aqui, a primeira VLAN, ela vai ficar das portas 1 à porta 9 do switch. E agora, o que eu faço? Eu vou colocar essas portas no modo acesso, que já normalmente é o modo default, só estou aqui reforçando que ela está no modo acesso, que é para poder você ligar um computador nessa porta, e vou dizer a que porta, VLAN ela pertence. Então, switch port, access, VLAN, e vou colocar o ID da VLAN, VLAN 10. Pronto. Agora, a VLAN 10 já está configurada para as portas de 1 a 9. Vamos verificar. Então, sai do modo de configuração, show, VLAN brief, e já temos aqui configurado para a VLAN 10 das portas 1 à porta 9. Vou repetir o processo para as outras VLANs. Então, no caso desse laboratório, eu vou fazer a seguinte configuração agora. Eu vou entrar, vou selecionar das interfaces 10 até a interface 15. Essas interfaces da 10 a 15, elas estarão na VLAN 20. Também vou colocar aqui Mode Access. Pronto. E agora vou selecionar das portas 16 da porta 16 à porta 20, para que sejam configurado o modo acesso, access, VLAN 30. Pronto. Temos agora configurado todas as VLANs e as portas configuradas. Então, temos aqui, ó, na VLAN 10, das portas 0 a 9, na VLAN 20, das portas 10 a 15, e na VLAN 30, das portas 16 até a porta 20. As outras portas que não foram configuradas, elas continuam na VLAN 1. Então, isso aqui eu deixei fora para a gente poder depois, na continuidade dessa atividade, poder fazer outros recursos. Agora que eu já tenho as VLANs configuradas, o que vai acontecer? Obviamente que eu separei, né? Na realidade, é como se eu tivesse criado agora 3 redes separadas com 3 switches separados. A máquina PC1 só vai conseguir falar com a máquina PC2, a máquina PC33 somente com a PC34, a máquina PC65 somente também com a máquina PC66. Ou seja, eu separei em 3 domínios de broadcast isolados e sem comunicação. Bom, então, na situação que nós tínhamos anteriormente, nós tínhamos os 3 domínios de broadcast, da VLAN 10, VLAN 20 e VLAN 30, e eles não se comunicavam.
Para que seja possível a comunicação entre as VLANs, a comunicação inter-VLAN, é necessário que você tenha elementos da camada 3. Então, apenas por uma questão de exemplificar e começar todo esse processo, né, que nós estamos visualizando aí da comunicação, eu acrescentei aqui em cima um roteador que vai ter o papel de realizar a comunicação entre as VLANs. Então, esse roteador, ele vai ser o default gateway, ele vai ser o roteador padrão para cada uma dessas VLANs. E só por uma questão de facilitar, esse roteador ele tem 3 portas Ethernet e está ligado em 3 portas do switch. Então, lembrem, o switch da porta 1 à porta 9, ele está configurado da VLAN 10. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma porta do roteador e liguei na porta 9 do switch. Ou seja, essa porta está ligada na VLAN 10. Depois, eu peguei outra porta do roteador e liguei na porta 15, que é a última porta da VLAN 20, que está das portas 10 até a porta 15. E a terceira porta do roteador, eu liguei na porta 20, que também pertence à VLAN 30. Então, ou seja, eu tenho uma porta do roteador em cada VLAN e essa interface do roteador é que vai ser o default gate. Agora vamos configurar o roteador para que ele seja o default gate. Então, agora, para fazer a configuração do roteador, entrei no modo Enable, modo de configuração, e vou entrar na interface gigabit 000. Vou colocar o último endereço da rede da VLAN 10, que é o 92.168.0.14, com a máscara 255.255.255.240. Agora vou configurar para a interface gigabit 001 o último endereço da rede, da subrede da VLAN 20, que vai ser o 46, com a máscara 240. Opa, está errado, 240. E agora, para interface 002, endereço IP, o último endereço da rede vai ser 192.168.0.78, com a máscara 255, 255, 255, 240. Pronto. Configurado. Então, nós temos aqui as subredes configuradas. Então, eu tenho aqui a subrede configurada para 192.168.0.28, 192.168.0.32/28, 192.168.0.64/28, as 3 subredes das 3 VLANs. É só reforçar aqui, quem ficou com dúvida aí por que são esses endereços, né, da parte de rede, convém fazer uma revisão da parte de endereçamento IP versão 4 para poder entender como é que se faz o cálculo de endereço. Bom, agora podemos fazer o teste e verificar se há comunicação do roteador com as máquinas. Então, vou fazer o ping para o 192.168.0.1, funcionou. Vou fazer o ping para a máquina 192.168.0.33, funcionou. E para a máquina 65 da VLAN 30, funcionou. Então, no nosso exemplo, nós temos o roteador já falando com as outras máquinas. Agora que o roteador já está configurado, e as máquinas também estão com seus gateways respectivamente configurados, então, máquina PC1 e PC2 com o gateway 192.168.0.14, PC33 e PC34 com o gateway 192.168.0.46, e as máquinas PC65 e 66 com o gateway final 78. Então, agora a gente pode entrar numa máquina e verificar e fazer o teste para verificar se ping, né? Então, vamos pingar da máquina 1 para a máquina 33 e funcionou.
Para a máquina 34, funcionou. Para a máquina 65, funcionou. Para a máquina 66 também funcionou. Então, posso até fazer um tracer e ver que passou pela máquina 14, até chegar à máquina 65. Ou seja, passou pelo roteador. Então, dessa forma, nós temos essa topologia configurada, onde o roteador permite a comunicação entre as VLANs. Então, já sabemos que as VLANs separam em domínios de broadcasts diferentes e há necessidade de um equipamento de nível 3 para poder fazer esse roteamento. Mais para frente, nós vamos entender o que a gente pode fazer para não ter esse roteador, porque a gente passa a ter uma limitação do número de portas. Então, mais para frente, vamos entender os recursos que a gente pode utilizar. O objetivo do vídeo anterior era apresentar para vocês que, caso eu tenha a configuração de VLANs em um determinado switch, havia necessidade de ter um elemento de nível 3 para poder permitir o roteamento entre VLANs. Nós vamos depois reconfigurar uma outra situação utilizando roteadores, mas antes agora eu quero fazer uma outra demonstração. Agora eu peguei as máquinas dentro das VLANs e separei elas em switches diferentes. Uma coisa que é bastante comum vocês encontrarem, é muito comum nas redes atuais, pela grande quantidade de máquinas, você ter a VLAN ela sendo espalhada, vamos chamar dessa forma, por vários switches. Então, por exemplo, o PC1 e PC2, que pertencem à mesma VLAN 10, eles estão ligados em switches diferentes. A VLAN 20, também da mesma forma, vai ter a máquina PC33 e PC34 em switches diferentes. A máquina PC5, PC65, PC66, também da mesma forma. Só que agora, o que acontece? Se eu tentar fazer a comunicação aqui entre a máquina 1 e a máquina 2, não vai funcionar. Então, dando um ping aqui para a máquina 921802, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? O que acontece é o seguinte. Como eles estão em VLANs diferentes, há necessidade de você configurar para que uma porta de cada switch ela funcione no modo de tronco. O que vai ser essa porta no modo tronco? Ela vai permitir com que haja o acréscimo do VLAN ID nos quadros, porque o quadro, quando sai do PC1, ele não sai com a informação do VLAN ID. A máquina PC1, assim como a PC2, a PC33, 65, elas não sabem que elas estão dentro de uma VLAN. Essa é uma configuração que está no switch. Então, quando sai o quadro Ethernet da máquina PC1, ele não carrega o VLAN ID. Mas para que haja comunicação entre o switch 0 e o switch 1 e ele possa indicar de que VLAN veio aquela informação, esse quadro Ethernet ele tem que ser modificado, receber o VLAN ID e ser transportado do switch 0 para o switch 1. O recurso que a gente vai ter no switch para permitir essa comunicação, essa troca de dados, é justamente nós configurarmos as portas dos switches em modo tronco. No caso, a porta especificamente, a porta que faz a ligação entre o switch 0 e o switch 1. Então, essa porta ela vai estar no modo tronco. Então, essa porta aqui, ela vai estar no modo tronco. Bom, então temos agora fazer a configuração do tronco. Só para poder reforçar, o switch 0 e o switch 1, eles têm as mesmas configurações de VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 e com as mesmas portas. E o tronco está ligado nas interfaces gigabit 0/1 de cada um dos switches. Para poder fazer a configuração da porta de tronco, eu vou entrar no switch 0, switch da esquerda, vou entrar na interface gigabit Ethernet, então lá enable, conft, interface gigabit 0/1, e vou colocar switch port mode trunk. Pronto. Mudou lá o status da interface. Vou no switch 1. Ele já está informando ali configurações relacionadas ao spanning tree e .1q, que já recebeu informações. Então, vamos lá. Enable conft, interface gigabit 0/1, switch port mode trunk. Pronto.
Então, agora, as portas estão configuradas no modo trunk. Show VLAN Brief, só para a gente poder ver aqui como é que está a configuração das VLANs. E ver que estão as VLANs configuradas, 10, 20, 30, e a porta gigabit 0/1, ela não está aparecendo. Então, agora, se eu quiser verificar como é que está a interface, posso dar a interface gigabit 0/1, switch port, a gente pode poder verificar que a porta ela está no modo tronco. E o encapsulamento utilizado .1Q. E está permitindo todas as VLANs sendo trafegadas dentro dessa mesma porta de tronco. Depois a gente vai limitar. Mas vamos fazer o teste logo. Então aqui, ó. Vou abrir aqui. Vou dar um ping para 192.168.0.2 e funcionou. Obviamente que, como eu não tenho roteador, eu não vou conseguir pingar a máquina 33, porque eu não tenho roteador. O que eu permito agora é ter a comunicação entre máquinas da mesma VLAN, estando em suítes diferentes. Então, da mesma forma aqui, ó, ping 192.168.0.34. Consegui a comunicação. De novo, 192.168.0.66. Então, dentro das VLANs, há a possibilidade de comunicação. Configurei as portas em modo tronco. Então, aqui nessa ligação, nesse trecho aqui, os quadros Ethernet vão carregar o VLAN ID para permitir essa comunicação. Nos outros enlaces, não. É um quadro normal. Mas nesse enlace aqui, é um enlace que carrega VLAN ID. Bom, nós temos, então, configurado a porta de tronco, a comunicação entre as máquinas dentro da mesma VLAN. Entretanto, o que nós não temos ainda é a comunicação em inter-VLANs, ou seja, VLAN 10 com VLAN 20, VLAN 20 com VLAN 30 e assim sucessivamente. Então, como a gente já viu anteriormente, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter equipamento Layer 3. Então, a gente vai verificar agora o que a gente vai fazer nessa topologia para permitir que haja comunicação inter-VLANs. Obviamente que a gente vai ter que trabalhar com equipamento de Layer 3. Então, vamos analisar. Bom, então, para resolver o problema da comunicação entre VLANs diferentes, agora na topologia, o que eu fiz? Eu acrescentei um switch multilayer. Esse switch multilayer, na verdade, é um switch layer 3. É um switch que tem a capacidade de fazer roteamento. Então, a mudança que a gente teve na nossa topologia foi que eu tirei a conexão entre o switch 0 e o switch 1, e agora essa conexão passa pelo multilayer switch 0, que é esse switch que está mais aqui acima. E para poder funcionar, a ligação entre os switches também estão no modo tronco, para poder fazer a configuração, para poder fazer toda a comunicação entre os switches carregando o VLAN ID. Bom, agora para poder funcionar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é habilitar essas portas no modo tronco. Então eu vou entrar no modo de configuração, entrar na interface gigabit 0, 1, que é a que está ligado com o lado esquerdo, com o switch 0. Vou colocar a configuração de encapsulamento para .1Q, que é para ser o padrão, e vou colocar a porta no modo trunk. Agora passar para a interface de gigabit 02, que é a que está ligado com o switch 1, e vou refazer os mesmos comandos. Então, switch port, trunk, encapsulation, .1Q, switch port, mode, trunk. Pronto. As portas estão agora configuradas no modo tronco. Porém, eu ainda não consigo fazer funcionar a comunicação entre as VLANs, porque o que acontece? Por mais que as portas estejam no modo tronco, o switch 1 ele não está configurado com as VLANs.
Obviamente que eu posso configurar manualmente as VLANs, criar as VLANs 10, 20, 30, não há problema nenhum. Mas para poder ilustrar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um recurso que vai permitir com que essas informações elas sejam propagadas entre os switches. Então, para fazer essa configuração, eu vou utilizar o protocolo VTP, que é um protocolo que vai permitir que as informações de VLAN elas sejam propagadas pelos switches. Como o switch 0 ele já tem a configuração de VLAN, eu vou começar a configuração por ele. Então, vou configurar aqui, entrar no modo de configuração, conft. Vou configurar agora aqui, ó, VTP, mode. O modo de VTP ele pode ser cliente, server, transparente e tal. Nesse caso aqui, ele vai divulgar as informações, ele vai ser o server. Então, está lá a informação que ele foi para o modo server. Vou criar um domínio, onde essas informações vão ser duplicadas. Então, VTP domain, vou botar aqui rede. E vou configurar uma senha chamada aula. Então, pronto, configurei o protocolo VTP no switch 0. Agora, no multilayer switch, eu vou fazer a configuração para que ele utilize também o protocolo VTP. Então, entrar no modo de configuração, VTP, mode, client. Só que agora, botando ele no modo cliente, para ele poder receber essas informações. VTP, domain, rede, VTP, password, aula. Agora, ele vai automaticamente receber as configurações das VLANs. Então, deu show VLAN, brief, está lá as VLANs 10, 20 e 30. Só para poder ficar tudo consistente, vou configurar também o switch 1 para também ser cliente, para que as informações sejam propagadas automaticamente. Enable conft VTP mode client, VTP mode, VTP domain redes, VTP password aula. Então, configurado. Então, agora, se eu for fazer o teste, vou começar aqui o teste pela máquina 2. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai funcionar. 926802. Funcionou. Então, por quê? Porque agora tem as VLANs configuradas todos os switches. Obviamente que como eu não configurei nada relacionado a roteamento, ainda não está funcionando. Para que o roteamento seja possível, eu vou precisar configurar aqui no switch layer 3 a parte de roteamento. Então, para eu fazer essa configuração, eu vou entrar no modo, entrar no switch. Então, entrar lá para a gente poder seguir desde o início, lá, conft, para entrar no modo de configuração. E agora eu vou fazer o seguinte, esse switch ele vai ser o default gate para cada uma das VLANs. Então, para que isso funcione, eu faço o quê? Eu tenho que entrar na interface VLAN, por exemplo, interface VLAN 10, e atribuir um endereço IP para essa interface. Então, eu vou colocar endereço IP, o address, e vou colocar de acordo com a configuração que eu tinha feito lá no início desse vídeo, para fazer a comunicação entre as VLANs utilizando aquele roteador. 192.168.0.14, com a máscara 255, 255, 255, 240. Da mesma forma, vou fazer a configuração na VLAN 20, configurar o endereço IP para 192.168.0.46. O endereço máscara 255, 255, 255, 240. E para a interface VLAN 30, o endereço IP 192.168.0.78. A máscara 255, 255, 255, 240. Pronto. Então, foi configurado. Agora olhar a tabela de rotas. Nada configurado. Ué,
Então, o que aconteceu? Porque agora a gente tem que habilitar o roteamento no switch. Então, entra lá, conft IP routing. Agora, habilitei o roteamento. Vou olhar a tabela de rotas. Pronto. Tenho lá as 3 redes diretamente conectadas. Então, vamos fazer o teste. Fui na máquina 1. Obviamente que a máquina 1 ela já conseguia falar com a máquina 2. As duas estão dentro da mesma VLAN. E será que agora ela consegue falar com a máquina 33, que está em outra rede? Conseguiu. De novo, conseguiu. Será que consegue falar com a máquina 65? Vamos ver. Esperar. Primeiro, pode ter perdido. Tá, pronto. Funcionou. Então, agora nós temos o quê? Nós temos uma situação bastante típica, que é termos um switch Layer 3, sendo ali o switch principal da rede, 2 switches de acesso, aonde são colocadas as máquinas, e nessas máquinas pertencem a VLANs diferentes. Então, nós temos as VLANs 10, 20 e 30, passando por vários switches, e o switch Layer 3 fazendo o roteamento. Isso é um cenário bastante típico que vocês vão encontrar na vida de vocês. Então, essa é a configuração básica que eu queria passar para vocês de configuração de VLAN com os conceitos que nós temos. Então, nós conseguimos ver que as VLANs elas fazem a segmentação do domínio de broadcast. Para que as VLANs possam estar mais de um switch, é necessária a configuração da porta de tronco e é necessário a camada de rede para poder fazer o roteamento entre VLANs. Usamos um modelo com roteador lá no início, mas agora a gente utilizou um switch Layer 3 para permitir essa comunicação. Bom, espero que tenha ficado claro. Bom trabalho, boas atividades para vocês.